Jandaia, as famílias com dor no coração pelas vítimas estarem internadas, pessoas que perderam, foram vítimas lá, que morreram, outras pessoas que estavam com as crianças, os adolescentes no ônibus, eles tiveram força para ir ontem pedir para os vereadores alguma coisa. Precisa ser feita alguma coisa mesmo. O motorista não poderia estar conduzindo o ônibus porque a carteira dele estava vencida. O ônibus estava com a licença vencida, não poderia transportar alunos. A denúncia é gravíssima. Precisa ser feito um levantamento e os vereadores têm que entrar, o Ministério Público tem que entrar na investigação. E está certo a família, os moradores de Jandaia, de reclamar e pedir uma providência urgente. Veja a reportagem da Mariana. Só um minutinho? Não, eu espero. Enquanto vai chamar a reportagem, que está chegando a reportagem que acabou de ser editada, deixa eu aproveitar e fazer um comentário aqui. Deixa eu fazer um pedido para a polícia. Sim, é eu que estou fazendo o pedido para a polícia. De tudo quanto é cidade aqui da região. Vocês têm que abordar os ônibus escolares. Quem está falando é o Salsicha, Ricardo de Jesus Souza. A polícia tem que abordar os ônibus escolares para ver se está com a licença em dia, se o motorista tem autorização para conduzir ônibus, que pode ser que o motorista pode conduzir carro, mas não pode dirigir ônibus, entendeu? Verificar se a carteira não está vencida, porque no caso de Jandaia poderia ter sido evitado a tragédia. E a gente percebe que a polícia não é muito de abordar ônibus, principalmente ônibus de prefeitura. Tem que começar agora a abordar. E tem que falar para a Polícia Rodoviária Federal, quando passar no posto de Marialva, não tenha medo de abordar ônibus de prefeitura nenhuma. Tem que abordar o ônibus. Polícia Rodoviária Estadual tem que abordar ônibus para saber se está com autorização. Porque o caso de Jandaia alertou todo mundo agora. O motorista não podia estar dirigindo. O ônibus não podia estar transitando com crianças porque estava com a autorização vencida. Nós precisamos da polícia. Nesse caso, nós precisamos da polícia. E a polícia não tem que ter medo de ficar abordando ônibus com criança, porque os pais vão agradecer. E não é só Jandaia não, hein? É Jandaia, é tudo quanto é cidade da região. A polícia tem que abordar os ônibus, viu? Eu estou fazendo um pedido para vocês, que pode evitar uma tragédia. Em Jandaia, estava tudo errado. E teve gente que pagou com a vida. Infelizmente. Veja a reportagem. Flores foram colocadas próximas à linha do trem. Com a cor branca, a esperança é que esse simples gesto possa confortar e trazer paz ao coração dos familiares das vítimas. O acidente, que envolveu um ônibus com um trem, abalou toda a cidade de Jandaia do Sul, localizada no norte do estado do Paraná. 29 crianças que estudavam na PAI voltavam para casa no transporte escolar. 2 delas morreram ainda no local do acidente. Um dia depois, a monitora que estava com as crianças, Isabel Aparecida Jimenez, de 55 anos, morreu no hospital. A família autorizou a doação das córneas, já que a mulher era doadora de órgãos. 8 pessoas continuam internadas em estado grave. Fabiano perdeu a sobrinha, Kimberly Caroline Ribeiro Pimenta, de 15 anos. A prima de Kimberly, Maria Vitória Gomes Ferreira, de 10 anos, também morreu no local. Ao todo, no acidente estavam 4 crianças da família. Para Fabiano, a vida nunca mais será a mesma. Ela amava meu irmão Meu irmão era a vida dela, sabe? Não era porque é só pai, mas meu irmão era tudo pra ela. Toda hora que você chegava no meu irmão, ela tava grudada no meu irmão. Tipo, a gente tirava sarro, meu irmão falava pro meu irmão assim: nossa, aqui me parece um grude, hein? Ele falou: não sei. Aí ele falava: Kimberly, vai brincar. Ela não brincava, ela era muito grudada nele. Junto com a tristeza, o sentimento que fica é o de revolta. Fabiano está inconformado que nada foi feito, nem pela prefeitura da cidade e nem por outros órgãos competentes. E eles comentaram que já fez o pedido dessa cancela desde 2021. Precisou virar caso nacional, porque virou caso nacional, né? Para virar caso nacional, para eles decidir colocar uma cancela. Igual os vereadores falaram, a culpa não é só deles, porque eles pedem, o governo lá em cima não libera. Não é só daqui, é o governo lá em cima que não libera. Então, gente,
Não custa nada colocar as cancelas daqui. No local do acidente, a situação ainda é muito parecida. Em depoimento à polícia, o motorista que conduzia o ônibus escolar disse que não teria visto o trem chegando por conta do mato alto. Então percebemos que o mato continua na mesmíssima situação, praticamente da minha altura. Eu tenho cerca de 1,60 e o mato continua alto. O que vemos de novo por aqui são as placas de sinalização. Essa aqui foi substituída por uma nova. E a outra placa do outro lado da rua, esta teria sido arrancada durante o acidente e também foi substituída por uma nova placa. Ainda assim, não vemos nem sinal de cancela ou qualquer outra forma de sinalização para evitar mais acidentes como esse trágico que aconteceu na semana passada. Uma sessão extraordinária foi feita na Câmara de Vereadores de Jandaia do Sul. Familiares das vítimas pediam não só por justiça, como por mudanças no trecho do acidente. Nós estamos fazendo esse manifesto no intuito de dar um apoio aos parentes, né, das vítimas que, infelizmente, estão sendo desassistidas, sim. E, a princípio, virou uma comoção, sim, a nível nacional, internacional. O BBC de Londres noticiou o que aconteceu. Então, assim, nós estamos atrás de esclarecimentos. Também foi questionada a conduta do motorista do ônibus. Ele estaria com a carteira de habilitação vencida. E como servidor público, a responsabilidade para fiscalizar a documentação do condutor seria da própria prefeitura. Não tem lógica ele ter falado assim, o mato eu não vi. E a velocidade que ele passou, ele ia entrar na casa da senhora. Tipo, se não tem o trem, ele entra lá. Ou ele capota, porque ele não vira para cá, ele entra para cá. E como que ele ia fazer essa velocidade e virar aqui? Se essa rua é ao contrário, sabe? Não tem. Se ele fosse para cá, até falava assim, ele desceu e desceu aqui, com a velocidade ele ia conseguir descer. Mas ele entra para cá para deixar minha sobrinha, a 300 metros daqui. Aí, ele nunca queria fazer essa curva. O ônibus, depois do acidente, foi trazido aqui para o pátio da Prefeitura de Jandaia do Sul. Segundo informações no site do Detran, esse veículo estaria com a licença para transporte escolar vencida, desde o dia 16 de setembro de 2019. Fabiano evita passar no local do acidente. Ele não quer lembrar de tudo o que aconteceu. Esse local, para mim, é uma coisa que vai ficar marcada na minha vida, porque não foi só uma sobrinha que eu perdi duas. E o menino que caiu do ônibus bem aqui é meu sobrinho também. A família inteira, os 4 dentro do ônibus. Perdi 2 e 2 estão machucados. A Tainara e o Lipe, eu passei na casa deles agora de manhã e fui ajudar meu tio a colocar ele no banheiro. O Lipe tá tudo quebrado, quebrado aqui, quebrado assim, o braço quebrado em 2 lugares, o joelho dele tá desse tamanho, ele não consegue andar, a cabeça dele cheia de ponto. Só chora, não sabe, não tem o que falar. Familiares de outras vítimas e moradores da cidade pedem por uma cancela ao lado da linha do trem. Esse tipo de sinalização poderia ter evitado a tragédia. Para Fabiano, é uma obrigação a instalação da cancela. Por mais cara que ela seja, nada valeria mais do que a vida da sobrinha. E mesmo a gente foi na câmera, né, para tentar saber respostas, né? A gente queria saber resposta porque fizeram uma festa em Jandaia também que gastaram... Uns falam 150, outros falam 300 mil e uma cancela que eu acho que não custaria 30 mil. Colocaria 2 cancelas, 3 cancelas que tem em Jandaia. Eu acho que não teria morte, né? Mas a cancela pelo jeito, viu, amigo? Não é prioridade lá em Jandaia do Sul, não, infelizmente. A gente viu pelo momento da entrevista que o rapaz, o parente deu, como eu comentei desde o princípio, ali é uma curva, tem uma árvore e é uma curva. Vocês perceberam a curva, entendeu? E o trem vem, sai da curva e já tem o acesso ali. O mato não foi roçado, a placa foi trocada, mas nada de cancela ainda, infelizmente. A família e os moradores de Jandaia foram para a Câmara ontem pedindo providências para os vereadores tomarem providência, porque os vereadores têm que fazer alguma coisa, porque o ônibus desde 2019 não podia estar transportando criança e o motorista estava com a carteira vencida. Tudo errado? Tudo errado, infelizmente. E o município tem que ser responsabilizado pela essa falha que poderia ter evitado uma tragédia. A falha que o município teve poderia ter evitado uma tragédia. Se não fosse aquele motorista, fosse um outro motorista mais cuidadoso, poderia ter evitado o acidente. Se o ônibus não tem licença para transportar o aluno, ele não deveria estar fazendo o transporte naquele momento. Esse ônibus, entendeu? Então são muitas coisas, infelizmente.
que a gente percebe que 3 pessoas pagaram com a vida e outras 7 continuam internadas em hospitais de toda a nossa região. A Polícia Civil emitiu uma nota agora na parte da manhã falando que as investigações seguem no caso, testemunhas estão sendo ouvidas, vítimas também serão ouvidas, o motorista deve ser ouvido nos próximos dias novamente, devido ali a algumas informações que chegaram, e a Polícia Civil aguarda o laudo complementar que vão auxiliar nas investigações feitas pela perícia no local, isso lá em Jandaia do Sul. Vem comigo que agora tem um recadinho da Ótica Comer.